Os crimes da Rua Morgue. Creio que a narrativa a seguir vai trazer um pouco de luz para o leitor no que diz respeito à observação, concentração e análise de um jogo, podendo servir igualmente para um acontecimento, e aí utilizam-se as mesmas regras. O que vou contar a seguir explica a loucura inteligente de Dupin. Uma noite estávamos passeando numa rua bem suja, próximo ao Palácio Real. Já fazia uns 15 minutos que caminhávamos sem trocar uma só palavra, perdidos em nossos pensamentos. Esse moço é muito baixo, seria melhor se atuasse no teatro de variedades, Dupin comentou de repente. Concordo plenamente, respondi sem pensar. Em seguida fiquei assustado. Como é que ele havia adivinhado meus pensamentos? Naquele exato momento eu pensava em um antigo sapateiro chamado Chantilly. Apaixonado por teatro, atreveu-se a representar um determinado papel. No entanto, sua apresentação em público tinha sido alvo de críticas. Como é que você descobriu o que eu estava pensando? Qual o método que usa? Perguntei assustado e surpreso ao mesmo tempo. Um vendedor de frutas. Foi ele que levou você à conclusão de que Chantilly era baixo demais para o papel de Xeres. Mas eu não conheço nenhum vendedor de frutas, respondi. Esbarrou nele há uns 15 minutos, assim que entramos nessa rua, ele explicou. Na mesma hora eu me lembrei do homem que levava uma cesta de maçãs na cabeça. Bati de frente com ele ao dobrarmos a rua, e quase caí no chão. Foi então que percebi que Dupin tinha uma mente mais que extraordinária. Ele me explicou que, através do esbarrão com o homem que carregava a cesta de maçãs, ele conseguiu seguir toda a minha linha de raciocínio e meus gestos, até o momento em que me interrompeu, já sabendo no que eu estava pensando. A tragédia da Rua Morgue. Muitas pessoas foram interrogadas a respeito da terrível tragédia da Rua Morgue. Infelizmente, até agora, nenhuma pista foi encontrada. Transcrevemos abaixo algumas das declarações prestadas até o momento. Primeira testemunha, Pauline Dubourg, lavadeira. Ela cuidava das roupas das vítimas há 3 anos, recebendo pelo trabalho com pontualidade. Em seu depoimento, diz que mãe e filha mantinham um bom relacionamento. Ouviu dizer que a mãe lia a sorte e era daí que retirava seu provento. Também se comentava que ela guardava dinheiro. Nunca encontrava ninguém diferente na casa quando passava por lá para entregar ou pegar a roupa. Nem vira nenhuma criada nos aposentos, a não ser as 2 mulheres. Aparentemente, não vira móveis em nenhum lugar do casarão, a não ser no 4º andar. Segunda testemunha, Pierre Moreal. Nascido e criado no bairro, dono de tabacaria, afirma que vendeu fumo e rapé para a senhora L'Espanaye durante quase 4 anos. Também declara que mãe e filha moravam no casarão há mais de 6 anos. Antes de morar lá, a senhora L'Espanaye alugava a casa a um joalheiro que, por sua vez, sublocava os aposentos do andar de cima a várias pessoas. Insatisfeita com os estragos causados pelo inquilino, ela tomou a casa de volta e resolveu residir nela. O senhor Pierre achava-a birrenta. Durante esses anos, viu a filha 5 ou 6 vezes. As 2 mulheres viviam reclusas. Ouviram falar que tinham posses. Também se comentava que ela lia a sorte, mas não acreditava nessa história. Nunca viu pessoas entrando na casa, com exceção de visitas periódicas de um médico e por 2 ou 3 vezes de um carregador. Terceira testemunha, o policial Isidore Musset. Ele declara que recebeu um chamado às 3 da madrugada. Quando chegou em frente da casa, encontrou mais de 20 pessoas que tentavam entrar no local. A porta da entrada era do tipo de 2 folhas, e, como não conseguiram abri-la, eles a arrombaram com uma baioneta, e não com um pé de cabra, como se dissera a princípio. Não foi difícil abri-la, pois não estava ferrolhada. Os gritos cessaram assim que a porta foi arrombada. Em seguida, nada mais ouviram. Ele ficou na dúvida se os gritos eram de uma única pessoa ou mais. Até a abertura da porta eram estridentes e contínuos. O senhor Isidore Musset entrou na frente e subiu a escada. Quando chegou ao primeiro lance, ouviu uma discussão travada entre 2 pessoas, uma de voz mais áspera e a outra de voz mais estridente. Conseguia entender algumas palavras da primeira pessoa, um francês. Não era a voz de uma mulher. Foram 2 as palavras que distinguiu, sagrado e espírito das trevas.
A segunda voz era de um estrangeiro e mais aguda, mas o policial não sabia se voz de um homem ou de uma mulher. Também tinha dúvidas quanto à nacionalidade, mas parecia ser espanhola. No mais, concordou com a descrição dos corpos e do quarto. Quarta testemunha, Henry Duval, vizinho, Ourives. Ele relatou que foi um dos primeiros a entrar no local e endossou as declarações do policial Musset. Assim que arrombaram a porta da frente, eles a fecharam, evitando que mais curiosos entrassem. Apesar de adiantado da hora, o número de pessoas crescia. O declarante considerou que a voz estridente não era de um francês, e sim de um italiano. Não tem certeza se a voz era de homem. A voz poderia ser feminina. Como desconhecia a língua italiana, não pôde distinguir nenhuma palavra, mas pela entonação, estava convencido de que era um italiano. Como conhecia a senhora e sua filha, sabia que a voz não era nenhuma delas. Quinta testemunha, Odenheimer, dono de um restaurante, nascido em Amsterdã, que se apresentou de forma voluntária. Como não fala francês, foi ouvido por um intérprete. Estava passando em frente à casa na hora da gritaria. A respeito dos gritos, disse que eles duraram cerca de 10 minutos. Eram altíssimos e agoniados. Ele também entrou na casa e confirmou as declarações anteriores, exceto uma. A voz aguda era de um francês. Não conseguia identificar as palavras com clareza, mas eram rápidas e exprimiam medo e raiva. Eram ásperas e em tom grave. A voz repetiu várias vezes: sagrado, espírito de mal, e uma só vez, meu Deus. Sexta testemunha, o banqueiro Julius Mignaud, do banco Mignaud e Filhos. Afirmou que a senhora Lespaneia possuía alguns bens. Há 8 anos abriu uma conta bancária em seu nome e desde então fazia alguns depósitos. Nunca tirou um centavo da conta, exceto 3 dias antes de sua morte, quando retirou 4.000 francos, soma paga em ouro e levada por um funcionário do banco até sua casa. Sétima testemunha, um empregado do banco chamado Adolphe Lebon. Ele informou ter sido responsável pelo transporte do ouro, colocado em 2 bolsas por volta do meio-dia. Adolphe Lebon acompanhou a senhora Lespaneia até a porta, que foi aberta pela filha. Cada uma ficou com a bolsa. Ele as cumprimentou e em seguida partiu. Naquele momento, não havia ninguém na rua. Oitava testemunha, o alfaiate William Bird. Ele nasceu na Inglaterra e mora em Paris há 2 anos. Foi um dos primeiros que subiu a escada. Diz ter ouvido uma discussão. Uma das vozes era de um francês e só lembrou-se de ter ouvido 2 palavras: sagrado e meu Deus. Ouviu barulho de luta. A voz aguda era mais alta que a outra e não era de um inglês. Talvez fosse de um alemão, quem sabe até de uma mulher. Ele não compreende alemão. Nona testemunha, o agente funerário Alfonso Gárcio, natural da Espanha. O senhor Afonso Gárcio, que reside na rua Morgue, disse que foi um dos que entraram na casa. Ele não subiu a escada, considerava-se nervoso e teve receio de ficar ainda mais. Ouviu a voz de 2 pessoas discutindo. A voz áspera era de um francês e a aguda de um inglês. Não conseguiu entender o que este último disse, pois não conhece a língua inglesa e baseou-se apenas na entonação. 10ª testemunha, o confeiteiro Alberto Montani. Ele declarou que foi um dos primeiros que subiram a escada. Foi quando ouviu vozes, sendo que a áspera era de um francês, pois conseguiu entender várias palavras. Uma das pessoas repreendia a outra. Não conseguiu entender a segunda voz, bem mais rápida. Pensava ser de um russo. Confirmou os depoimentos anteriores. É italiano e nunca conversou com uma pessoa nascida na Rússia. 11ª testemunha, o médico Paul Dumas. Ele declarou em juízo que foi chamado ao amanhecer para examinar os cadáveres. Os corpos estavam sobre o estrado da cama, no mesmo quarto onde a senhorita Lespaneia fora encontrada. A moça estava bem machucada, provavelmente pelo fato de ter sido enfiada a chaminé acima. O pescoço muito ferido e acima do queixo havia ferimentos bem profundos, como marcas de dedos. Os olhos fora das órbitas e o rosto completamente sem cor. Faltava metade da língua. No estômago, um ferimento enorme, causado provavelmente pela compressão de um joelho. O médico concluiu que a jovem tinha sido estrangulada por uma pessoa ou mais. O cadáver da mãe estava mutilado, os ossos da perna e braço esquerdo quebrados.
a tíbia esquerda moída, assim como as costelas desse lado. O corpo tinha sido pisoteado e estava roxo. Não dava para dizer como os golpes tinham sido aplicados. Talvez um pedaço de madeira maciça, uma barra de ferro ou uma arma pesada manejada por um homem, pois mulher alguma teria força para tal. A testemunha informou que a cabeça da senhora, também despedaçada, estava separada do corpo, o pescoço provavelmente cortado com uma navalha. Contudo, uma notícia posterior informou a prisão de Adolphe Lebon, o funcionário do banco, mesmo com a ausência de provas. Dupin interessou-se pelo caso e resolveu investigar por conta própria. Fomos à rua Morgue. Dupin examinou toda a vizinhança com muita atenção. Depois entramos na casa com a autorização que pegamos mais cedo na delegacia. Nos dirigimos ao quarto onde a senhorita L'Espanaye foi encontrada. Os 2 corpos ainda estavam lá. Ninguém havia mexido no quarto e a desordem era total. Dupin examinou tudo minuciosamente e depois voltamos para a casa. No outro dia, Dupin resolveu me contar das suas descobertas sobre o assassinato. Ele me contou que havia descoberto uma mola escondida em uma das janelas e foi por lá que o assassino entrou e fugiu da cena do crime. Mais tarde, Dupin me mostrou um tufo de cabelo que pegou na cena do crime. Não eram humanos, assim como as marcas no pescoço da senhorita L'Espanaye. Dupin também me mostrou a descrição que George Scurvy, naturalista animal, fez dos grandes orangotangos das ilhas da Índia Oriental. Sua altura gigantesca, força, ferocidade, capacidade de imitação e, finalmente, compreendia os assassinatos. Ele também me contou como achava que os assassinatos tinham acontecido. Segundo ele, um francês sabia do crime, mas era mais provável que fosse inocente do crime ali cometido. O orangotango poderia ter fugido de suas mãos, e é provável que tenha seguido o animal até o quarto, mas em razão dos terríveis acontecimentos, não conseguiu capturá-lo. De volta, o animal ainda anda à solta. Depois dessa suposição, nós publicamos uma nota em um jornal que dizia que um orangotango havia sido capturado e esperamos em casa para ver se o francês, provavelmente dono do animal, assassino, iria nos procurar para saber dele. Depois de esperar por um tempo, o francês, que era marinheiro, nos procurou e, quando questionado sobre o crime cometido pelo animal, confessou que era verdade, mas que o animal não fez por querer. Por fim, levamos a confissão do marinheiro à delegacia e Adolphe Lebon, que não era o verdadeiro culpado, foi solto, e ninguém foi preso pelo crime. Você tá filmando, é pra tirar uma foto, mano.